entrarmos na palavra, eu gostaria de saber se há alguém que nos visita nessa manhã pela primeira vez. Faz um sinal assim para a gente conhecer, se há alguém que nos visita. Isso, fica com a mão levantada só um pouquinho, por favor. A intenção não é constranger vocês, mas é só para os nossos voluntários saberem onde vocês estão. Eles vão entregar para vocês uma lembrancinha, é um marca-página, nele contém um QR Code, e a gente pede que vocês façam a leitura desse QR Code, porque essa é uma forma de nós entrarmos em contato com vocês. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir os nossos visitantes. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1. Cadê o Atos? O Atos, não abandona não, Atos. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1. Vamos meditar na palavra de Deus. O tema dessa ministração de hoje é a seguinte: nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Amém, queridos? Esse é o tema dessa ministração. Nem sempre as coisas acontecem na nossa vida como a gente planeja, tá? A gente vai meditar sobre isso um pouquinho. Diz assim o texto bíblico: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então embora dali furioso, foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Amém? Irmão, Deus tem bênçãos para quem aprendeu a ouvir.
Eu vou repetir. Deus tem bênçãos para quem aprendeu a ouvir. Deus tem milagres para aqueles que ouvem. Vocês estão aqui? Amém? Deus tem milagres para aqueles que ouvem. É por isso que Jesus, ele dizia, Lucas 11, 28, ele diz assim: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Diga para alguém que está do seu lado, fala para ele assim: é tempo de ouvir, meu irmão. Não, mas desse jeito aí você não vai animar ninguém, parece até que você não tomou café. Diga para ele assim: é tempo de ouvir. É tempo de ouvir o que Deus está falando. Como eu li para vocês, Naamã era um homem muito importante. Naamã era um cara que tinha conquistado um respeito muito grande na nação em que ele morava. Naamã, ele se torna um general de um dos impérios mais poderosos da época. Nós não sabemos como isso aconteceu, mas imaginamos que depois de muitas guerras, Naamã foi ganhando patentes. E ele se torna o general mais poderoso e mais importante do Império Assírio, que foi um dos impérios maiores que houve na época. Naamã, ele ganha prestígio, ele ganha respeito, ele tem patentes, mas agora Naamã é leproso. Ele alcança sucesso, e embora ele tivesse sucesso, a Bíblia vai dizer que Naamã agora é leproso. Você conhece essa história? Tem até música que canta sobre isso. Naamã agora está leproso. Nós não sabemos em que momento da vida isso aconteceu, que Naamã é acometido dessa lepra. Eu quero pensar que Naamã está caminhando já para o final da sua vida, depois de guerrear várias guerras, batalhas, ele está caminhando para o seu plano de aposentadoria. Naamã, ele está caminhando para esse lugar, mas o que acontece é que agora ele é surpreendido. Diga assim comigo: a vida, não, diga mais forte, a vida muitas vezes nos surpreende. A vida muitas vezes nos surpreende. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: a vida nem sempre é justa. Fala para ele assim: nem tudo, fala para ele, nem tudo sai como a gente planeja. Quem está entendendo isso nessa manhã? Nem tudo na nossa vida sai como a gente planeja. Eu quero pensar que, como eu disse aqui, não está escrito no texto, mas eu quero pensar que Naamã, ele está caminhando para a sua aposentadoria já, depois de travar diversas guerras. E ele pensa agora eu vou curtir, agora eu vou aproveitar a minha família. Eu já fiz nome, eu já fiz carreira. Naamã com certeza tinha uma poupança, Naamã com certeza construiu um patrimônio. Mas agora a vida lhe dá um golpe. Naamã é um herói nacional. Por onde Naamã passava, ele era ovacionado, talvez. Quando as pessoas olhavam para Naamã, queriam estar perto de Naamã, tipo Neymar. Onde o Neymar chega, é aquela multidão atrás dele. Nenhum lugar, fica normal quando ele chega. Então Naamã era esse cara. Quando ele chegava no restaurante, alguém queria pagar a conta dele. Enfim, Naamã era um cara popular na sua nação. Mas o que acontece agora é que o seu planejamento talvez não deu muito certo, porque agora ele está leproso. E eu imagino quando tudo isso começa a acontecer, eu estou contando a história para você se habituar, entender o que está acontecendo aqui. Eu imagino Naamã, quando tudo começa a acontecer, ele chegando para sua esposa e dizendo: amor, olha aqui, olha esse negócio aqui. E aí a mulher olha e fala: é uma mancha, uma ferida, é um machucadinho. E o homem é assim. Às vezes, a única médica que o homem vai passar é a mulher dele.
O homem ele tem dificuldade de ir no médico, sim ou não? E às vezes a única médica que ele vai ter é a mulher dele. Quando ele mostra para a mulher, porque às vezes o homem quer esconder. Eu imagino ele conversando com a mulher dele, e a mulher dele fala assim: é uma ferida. E ele fala assim: tá bom, então vai fechar, não vai. Vamos continuar a vida, vamos continuar seguindo, vamos continuar, porque agora no momento eu não posso parar, eu preciso resolver algumas coisas. Uma hora eu cuido disso, e passa dias, e vai passando dias, porque é assim que acontece muitas vezes na nossa vida. Às vezes tem coisas na nossa vida para a gente resolver, e a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai procrastinando, e Naamã, ele não resolve, e ele acha que vai conseguir resolver, e o que acontece é que aquela ferida cresce, aquela ferida vai tomando algumas proporções, e cresce uma, e depois mais uma, e de repente o corpo de Naamã agora está todo coberto pela lepra. Você conhece essa história, e Naamã agora pensa: não tem como mais, eu estou conjecturando, não tem como mais esperar, a gente precisa ir no médico. E quando Naamã ele vai no médico, e ele está diante do médico agora, e o médico examina, o médico da época examina, e dá um diagnóstico para Naamã, dizendo: cara, você está com lepra, você está leproso. Imagina você receber essa notícia na época. Para nós, hoje tem tratamento para lepra, mas na época era algo terrível. O médico deu um diagnóstico ruim para Naamã. Imagine como não fica a cabeça de Naamã agora, um cara que talvez estava pensando em desfrutar a sua aposentadoria, passar o restante da sua vida ao lado da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e o médico começa a dizer: olha, você está leproso, a sua pele vai ser toda destruída, você vai ser consumido pela lepra, você não vai poder se aproximar de outras pessoas, você não vai poder se aproximar, você não vai poder mais abraçar a sua esposa, você não vai poder mais abraçar os seus filhos, e daqui a alguns dias você vai ter que ser tirado da sociedade, e vai ser colocado no lugar isolado, que era chamado leprosário, onde os leprosos ficavam. Então imagine como a cabeça de Naamã não estava. O que está acontecendo aqui com Naamã é o que acontece comigo e com você muitas vezes. Às vezes a gente vê o nosso mundo desmoronando. É quando a vida nos frustra. E aqui eu abro um parêntese para dizer novamente: nem sempre tudo vai ser como a gente planeja. Nem sempre a nossa vida vai ser como a gente planejou. Nem tudo é justo. E isso muitas vezes vai causar frustração em nós. Vai causar tristeza no nosso coração. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua carreira não te garante. A sua coragem não te garante. O seu dinheiro não te garante. Diante das intempéries da vida, o seu recurso não te garante. Tem coisas na nossa vida que vão fugir do nosso controle. Um diagnóstico ruim, uma porta que se fecha. Tem coisas na nossa vida que vão fugir do nosso controle. Tem coisas na nossa vida que a gente vai olhar e a gente vai ter o sentimento de impotência. Não tem como resolver isso aqui. A vida muitas vezes vai te surpreender. E o teu recurso, a tua formação, o teu dinheiro, a tua posição, não vai garantir nada. Existem situações na nossa vida que elas fogem do nosso controle, como no caso desse homem. Às vezes a gente está tão ocupado querendo resolver coisas, e eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Às vezes a gente está tão ocupado querendo resolver coisas que não tem como controlar na nossa vida, a gente corre para lá e para cá. E eu vim aqui nessa manhã dizer que às vezes a vida é injusta. Às vezes a vida ela vai nos pregar peças. Aquilo que a gente planeja não vai se cumprir. E a gente precisa ter a maturidade para entender isso, porque se a gente não tiver essa maturidade, a gente vai sucumbir, a gente vai esmurecer na nossa fé.
O teu dinheiro não te oferece garantia. A tua conta bancária não te oferece garantia. Mas eu vim aqui gritar nessa manhã uma coisa que te oferece garantia. Ou melhor, a única coisa que oferece garantia ao homem. Pastor Mário, qual é a coisa que oferece garantia ao homem? Qual é a única coisa que oferece garantia ao homem? A única coisa que oferece garantia ao homem é a confiança no Senhor. A única coisa que vai garantir na minha vida e na sua vida uma garantia é a confiança em Deus. Pois Deus tem os maiores e melhores planos para você. Chacoalha alguém que está do seu lado em nome de Jesus. Fala para ele assim, não fica com raiva de mim não, irmão. Fala para ele assim, não fica com raiva de mim não. Aqui a gente trabalha assim, amém? Fala para ele assim, Deus tem os maiores. Aponta o dedão de profeta para ele e diga assim, Deus tem os maiores e melhores planos para a tua vida e para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Creia nisso. Diga para o seu irmão, não fique ansioso, meu irmão. Só Deus conhece o seu amanhã. Só Deus conhece a sua e a minha vida. A gente não pode acrescentar nada. A gente não pode acrescentar um fio de cabelo. A gente não pode acrescentar mais uma hora da nossa vida. A gente não pode acrescentar nada. Mateus 6,27 diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ninguém pode acrescentar nem uma hora mais na sua vida. Então o que nós precisamos fazer é confiar em Deus. É confiar no Senhor. Por quê? Porque as nossas garantias, a poupança que você faz, aquilo que você pensa, as nossas garantias, elas são frágeis. Eu não estou dizendo que você não tem que correr atrás. Corra atrás, arrume a sua vida. Faça uma poupança se for possível, arrume a sua vida, construa algum patrimônio, corra atrás, faça alguma coisa, invista em relações saudáveis, invista financeiramente, mas tudo isso é frágil, tudo isso é passageiro, tudo isso pode mudar a qualquer momento. Então, eu preciso crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque é o que vai nos sustentar diante das surpresas da vida. Como eu disse, faça o seu melhor. Diga para o seu irmão assim, faça o seu melhor, meu irmão. Construa, vá atrás. Fala para ele assim, vá atrás, irmão. Estude. Quer prosperidade? Estude. Estude. Mas nunca se esqueça que soberano só Deus. Soberano só o Senhor. Só Deus. Tudo nessa terra é passageiro. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida daqui a alguns minutos. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida daqui a algumas horas. Tiago fala sobre isso. Eu quero ler com Tiago. Eu quero ler Tiago para vocês. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 13. Se puder projetar. Diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aprenda de uma vez por todas nessa manhã, meu irmão, não é eu farei, não é isso que você tem, não é assim que você tem que viver, não é eu farei, é se Deus permitir. Quem está me entendendo nessa manhã em nome de Jesus? Não é eu vou, não é eu farei, é se Deus permitir, eu vou com Ele, porque se Ele permitir, Ele vai na minha frente. Se Deus quiser, diga para o seu irmão assim, é pela graça de Deus, com a bênção de Deus. Quem está me entendendo nessa manhã? É pela graça de Deus. Tudo na nossa vida está submetido à soberania de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa entender isso. E o que eu quero com essa mensagem? O que
eu quero com essa mensagem, eu quero trazer a consciência da fragilidade da vida. Quero trazer a consciência para você da fragilidade da nossa vida, mas ao mesmo tempo eu quero que você aprenda e entenda que diante da fragilidade da vida nós precisamos confiar em Deus, confiar na soberania de Deus. Por quê? É aquilo que Provérbios diz, Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem. A gente faz muitos planos, não é pouco, a Bíblia está dizendo que é muito. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que prevalece na minha vida e na sua vida é o propósito do Senhor. Tenha muitos planos, mas ore para que os teus planos e os teus sonhos estejam alinhados com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Porque a nossa oração, a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, a partir do momento que nós nos declaramos cristãos, a nossa oração, ela precisa ser de acordo com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina é que quando os discípulos pediram ao Senhor o ensinar a orar, Jesus respondeu: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Então, diante disso, a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto, para a minha vida e para a sua vida, é: aprenda a confiar em Deus. Chacoalhe alguém que está do seu lado, até ele dar 1000 glória a Deus aí, em nome de Jesus. E diga para ele assim: aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Talvez com essa palavra você não vai sair daqui todo arrepiado, como algumas pessoas acham. Mas para mim, se você sair daqui sabendo, com convicção, de quem governa a sua vida, para mim eu já ganhei esse dia. Se você sair daqui com a convicção de quem governa a sua vida, para mim é o que importa. Para mim não importa se você vai pular, se você vai correr, se você vai sentir arrepio. Tudo isso é bom, tudo isso é legal na presença de Deus. Mas para mim, o que importa é você sair daqui com a convicção de que quem governa a sua vida é o Senhor dos exércitos. É o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E tendo essa convicção, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida, porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa apenas confiar em Deus. Como todos sabem, a Renata passou por um momento bem difícil, e foi daí que Deus me deu essa ministração para me estar pregando a palavra de Deus. Porque estava tudo correndo bem, e de repente eu recebo uma mensagem: amor, sofri um acidente, e agora já não está tudo mais fluindo bem. Porque imagina como é que não fica a nossa cabeça. A Renata passou por um momento difícil, o carro que ela estava numa viagem junto com a família, o carro que ela estava, para quem não sabe, estourou o pneu, girou algumas vezes e capotou 2 vezes. E era para, quando você olha o estado do carro, eu saí daqui e fui para o interior, em 2 horas e meia eu estava lá num percurso de 3 horas mais ou menos, só para você entender. E quando você olha para o carro, quando você olha para a situação, não tinha como elas escaparem ilesas. Não tinha como, humanamente falando, elas terem escapado com vida, talvez. Nenhuma delas se machucou gravemente. Só tiveram hematomas pelo corpo. Renata bateu a cabeça, perdeu um pouco de memória. Mas não era nem para ela estar aqui. O que eu estou tentando dizer com isso, pastor? O que você está tentando dizer com isso, pastor? É que a vida muda. A qualquer momento pode mudar. E o que vai te sustentar é a confiança em Deus. O que vai te manter firme é a confiança no Senhor. É a convicção que você tem. Não é sentimento. Sentimento vai, irmão. Sentimento vem, sentimento vai. Sentimento acaba. Spurgeon diz que todos aqueles que foram à igreja por sentimento
se afastaram dela. Mas a todos aqueles que buscaram ao Senhor e estão convictos, estão de pé, em nome de Jesus, porque a convicção é a fé, a certeza das coisas que não se vê, que vai te manter de pé. É a fé que vai te manter de pé quando você receber uma notícia ruim, quando o teu telefone tocar, ou quando diante do médico, ele te dá um diagnóstico ruim, dizendo, não tem cura. É a fé, é a convicção em Deus. Eu vim aqui gritar nessa manhã em nome de Jesus. Talvez algumas coisas saíram do controle da sua vida. Talvez o seu casamento saiu do controle. Talvez o seu relacionamento com o seu filho saiu do controle. O seu negócio fugiu do controle. Mas eu vim aqui gritar nessa manhã: não saiu do controle de Deus. A tua vida não saiu do controle de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Tudo pode ter saído do controle, mas do controle de Deus não saiu. Talvez você esteja pensando, poxa, eu cuido tanto da minha saúde, eu cuido tanto das minhas coisas, mas por que isso aconteceu? A vida é assim, a vida muitas vezes nos prega peças, mas Deus continua no controle. Eu vim aqui pregar para você nessa manhã, continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus. Diga para o seu irmão assim, nada, não, diga mais forte, nada escapa do olhar de Deus. Diga para ele assim, Ele é soberano, Ele tem o controle das nossas vidas. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã, você pode exaltá-lo nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o Senhor vai te surpreender. Eu quero declarar que o Senhor tem uma saída para a sua vida. Em nome de Jesus, Ele tem uma saída. Não desista, não desista. Segunda lição que a gente extrai desse texto: aprenda a ouvir. Diga comigo, aprenda a ouvir. Naamã teve que aprender a ouvir. Ele teve que aprender a ouvir na marra. Diga para alguém que está do seu lado assim: se você aprender a ouvir, você vai encontrar uma saída. Você crê nisso? Tem alguém aqui? Amém? Se você aprender a ouvir o que Deus está falando, você vai encontrar uma saída. Não foi uma coisa que ele gostou muito no início, e não dá para a gente entrar muito a fundo nisso, mas na perspectiva espiritual, existe uma diferença entre escutar e ouvir. Na perspectiva espiritual existe uma diferença. Escutar é algo do físico, você escuta vários barulhos, sim ou não? Vários sons, durante o dia você escuta vários sons. Mas na perspectiva espiritual, Deus nos chama a ouvir. Porque ouvir é você ouvir com o coração e você obedecer a Deus. Então, o primeiro passo, que é escutar, não é suficiente. Diga comigo, o primeiro passo não é suficiente. É preciso avançar para o segundo passo. E qual é o segundo passo, pastor? O segundo passo é ouvir. Nós precisamos ouvir. Muitos cristãos, eles vão à igreja, eles participam de cultos, eles estão na igreja todos os domingos, eles escutam sermões poderosos, escutam apenas, porque não deixam descer para o coração, porque quando a gente deixa descer para o nosso coração, é onde a gente vai dar o start para a aplicação, porque não adianta você só escutar. Então obedecer tem a ver com descer para o nosso coração e a gente também praticar. Porque escutar sem atenção e aplicação é como ler um livro sem entender, não gera transformação. É como ler a Bíblia sem entender. Você vai ler apenas mais um livro. Mas quando a gente ouve com atenção,
a gente busca refletir, a gente busca praticar aquilo que a gente tem aprendido, e é isso que nós precisamos fazer. Jesus, ele diz, em João, capítulo de número 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvem, não escuta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deuteronômio 28:1 reforça ainda isso que eu estou dizendo para vocês. Se ouvirem, não é se escutarem, é se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então é quando nós realmente ouvimos a voz de Deus, que há uma mudança na nossa vida. Então diga para o seu irmão mais uma vez, para ele não esquecer, não adianta só escutar. É preciso ouvir com o coração. Não basta apenas saber. Diga para ele assim, não basta saber o que é errado. É preciso se arrepender e mudar. Não adianta a gente só saber. Não adianta a gente só escutar o que precisa mudar na nossa vida e a gente não mudar. Então a gente precisa mudar verdadeiramente. Então ouvir a Deus, guarde isso no seu coração, ouvir a Deus não é apenas escutar a sua voz, mas seguir a sua direção. Deus tem direções claras para a sua vida. Deus tem direções para cada um de nós. E a gente precisa entender isso. E Deus está sempre está falando. A questão é a seguinte: estamos escutando ou estamos ouvindo realmente? Hoje nós precisamos sair daqui decididos. Hoje eu e você precisamos sair decididos, não apenas escutar a voz de Deus, mas ouvir com o coração e obedecer, porque é isso que vai transformar a nossa vida. Naamã teve que escutar a sua serva, que era uma serva de Deus, era uma jovem escrava, que estava numa nação totalmente diferente da dele. Naamã teve que escutar essa menina. Naamã teve que escutar o rei. Naamã teve que escutar Eliseu. Então, a gente precisa entender que nesse processo da nossa vida, Deus usa pessoas. Nesse processo em que nós estamos em direção ao céu, Deus, Ele usa pessoas para falar com você. Pastor, Deus pode falar comigo no meu coração? Pode. Deus fala através da Bíblia, aliás, essa daqui é a maior profecia, amém? Deus usa pessoas para falar conosco, mas o que eu estou tentando dizer? É que eu e você não podemos nos colocar numa posição tão elevada, a ponto de não ouvir ninguém. Tem gente que se coloca numa posição, ou que chega a algum lugar, que não quer ouvir mais ninguém. Com muito carinho, olha para o seu irmão e diga para ele assim, não fica bravo comigo não. Não, diga mais forte para ele, não fica bravo comigo não. Mas vai se converter, meu irmão. Vai se converter. Tem gente que chega numa posição elevada que ele não quer escutar ninguém. Não, é a minha verdade, é eu, venha a mim, é o meu reino, seja feita a minha vontade. É só eu. Naamã teve que baixar a bolinha. Fala para o teu irmão assim, baixa a bola, meu irmão. A gente não é nada sem Deus. A gente não é nada sem o Senhor. Ele teve que ter a humildade de ouvir. Ele teve que ter a humildade para ouvir pessoas. Porque pessoas, elas carregam algo. E o que eu tenho aprendido nessa época, nesse tempo, é que algumas pessoas, elas não estão precisando de cotonete. Tem algumas que estão até. Mas tem algumas pessoas que estão precisando de humildade. Na perspectiva espiritual, você não precisa de cotonete, você precisa de humildade. Porque quantas e quantas vezes, e a gente que lida com algumas situações, com alguns conflitos, quantas e quantas vezes você pergunta para a pessoa, está tudo bem? E a pessoa diz que está. Quando na verdade não está. E aí você só vai ver quando estoura a bomba. Mas por quê? Porque
talvez não ouviu alguém, não ouviu um conselho. Então a gente precisa ter a humildade. O que tapa o nosso ouvido espiritual não é cera. O que tapa o nosso ouvido espiritual é o orgulho. Olha para alguém que está do seu lado e diga para assim: não seja orgulhoso. É por causa do orgulho que tem um monte de gente aí vivendo coisas terríveis. Olha o que Tiago diz, Tiago 1,19: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar-se. Milagres na nossa vida muitas vezes começam na audição, na minha e na sua audição. O que a Bíblia diz? A fé vem pelo? Não escutei. A fé vem pelo? Então, tira uma foto com esse irmão que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Tira uma foto aí. Você vai marcar a Lagoinha Guarujá. Você vai marcar o pastor Mário. E você vai colocar uma hashtag lá. Milagres muitas vezes começam pela audição. Milagres muitas vezes começam pela audição. Eu iniciei esse sermão dizendo que é tempo de ouvir. E milagres na nossa vida muitas vezes começam pela audição. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa parar para ouvir. Quando a vida lhe pregar uma peça, pare para ouvir o que Deus está falando. Quem está me entendendo nessa manhã? Quando a vida lhe pregar uma peça, pare para ouvir o que Deus está falando, porque Deus pode estar querendo te dar alguma direção. Deus pode estar querendo te mostrar um caminho. Então, pare para ouvir. Em nome de Jesus. Eu gosto do conselho de Eli. Antes de acontecer todo aquele episódio que a gente sabe, de Eli morrer. Eli era o sacerdote de Israel. E ele chega para Samuel que estava perdido. Tem alguém me chamando. E aí Eli chega para Samuel, no capítulo de número 3, versículo de número 9, ele diz assim: por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você pode declarar isso nessa manhã, em nome de Jesus? Vamos lá, no 3, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez, vamos lá? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em nome de Jesus, nós queremos estar sensíveis à tua voz, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Terceira lição dessa manhã e última lição: não se isole. Amém? Não se isole. O que você precisa, Deus vai te dar, amém? Deus vai fazer. Mas muitas vezes Deus vai usar pessoas. O que você precisa, Deus escondeu em alguém. Você crê nisso? O que você precisa, Deus escondeu em alguém. Falho, cheio de limitações. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, diante das intempéries da vida, diante que a vida nos prega peças, a gente quer se isolar, sim ou não? Sim, a gente tem essa tendência. Muitas vezes a gente quer se isolar, mas a doença está no isolamento. Tem alguém aqui? A doença está no isolamento. E a cura, pastor? A cura está na comunhão. A cura está aqui, junto com pessoas, caminhando do lado. Pessoas falhas, pessoas que muitas vezes nos entristecem. Porque assim como o ferro afia o ferro, assim é o homem afiando outro homem. Muitas vezes eu te entristeço, muitas vezes você me entristece. Mas está tudo bem, a gente se perdoa, porque a gente está caminhando para o mesmo céu. Quem está aqui,
A gente está caminhando para o mesmo céu, e a minha oração é que a gente venha conseguir superar as nossas diferenças, e viver em comunhão, e viver em unidade, porque Deus escondeu tesouros em pessoas, simples assim. Então, quando a vida nos frustra, saiba que Satanás ele vai querer que você se isole. Satanás ele quer que você realmente venha se isolar. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 7. 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 7, para reforçar aquilo que eu estou falando. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Quem é vaso aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Ele está se referindo a nós. Temos esses tesouros em vaso de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Deus quer usar um vaso para te abençoar, uma vasa para te abençoar, você crê nisso? Tem vaso aqui nessa manhã? Glória a Deus. Então nós carregamos algo, um tesouro. E como eu disse, da mesma forma, como eu disse aqui várias vezes, da mesma forma que pessoas nos ferem, pessoas também vão ser instrumentos de cura na nossa vida. Pessoas também vão ser instrumento de restauração na nossa vida. Eu vivi isso. Pessoas vão ser instrumentos de cura na nossa vida. E Satanás sabe disso. Por isso que ele promove o quê? Rejeição. Estou pregando para alguém aqui nessa manhã? Por isso que ele promove, ele quer que você rejeite pessoas, talvez por uma frustração que você viveu, alguém te entristeceu, aí ele quer que você rejeite, ou ele quer que você se sinta rejeitado. Estou pregando para alguém aqui nessa manhã? Das duas uma, Satanás ele quer que você se sinta rejeitado, o patinho feio, ninguém gosta de mim, todo mundo me rejeita, ou ele quer que você rejeite pessoas. Isso é Satanás que quer, isso não é o Senhor. Ele quer que eu e você venhamos rejeitar pessoas. Satanás ele sabe que pessoas são instrumento de cura, pessoas posicionadas, pessoas na presença de Deus vão ser instrumentos de cura na nossa vida. E aí o que ele promove? Ele promove trauma. Ele pega pessoas que muitas vezes dão lugar a ele, que nos ferem, que nos machucam, que abusam de pessoas. Isso cria um trauma dentro de nós, pessoas que são rudes conosco, e aí o que Satanás quer é que você se isole, que você pare no trauma. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã para dizer: não pare no trauma, não se isole. Pastor, você está dizendo isso porque você não viveu o que eu vivi. Todos nós aqui temos traumas, todos nós passamos por algumas coisas, mas cabe a nós ficar sentado numa cadeira chorando, se vitimizando, ou se levantar dessa cadeira e dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem um futuro maravilhoso para mim. Cabe a cada um de nós. Deus não quer que você pare no trauma, Deus quer que você continue. Quem promove trauma é Satanás, quem promove rejeição é Satanás, quem promove inimizade é Satanás. É Satanás. Inimizade. Ele sabe que a bênção na comunhão o óleo desce. Eu vou repetir: na comunhão o óleo desce. Na comunhão a presença de Deus, na unidade a presença de Deus. E a gente sabe de tudo isso, mas a gente muitas vezes não aplica. Eu vim aqui nessa manhã gritar para você: não se isole. A gente sabe de tudo isso, então, pastor, o que eu preciso fazer? Seja tolerante, tenha um pouco mais de tolerância. É lógico que a gente não vai ter tolerância com o pecado, amém, queridos? Mas seja mais tolerante, seja uma pessoa simpática. Dá um sorriso para o teu irmão aí, em nome de Jesus. Seja uma pessoa simpática. Tem gente que só vive com a cara fechada, parece que chupou limão o dia inteiro. Vai se converter, irmão, em nome de Jesus. Não, é que eu sou espiritual.
É a quarta pessoa da Trindade. Vai se converter, irmão, em nome de Jesus. Seja cordial. Bom dia, boa tarde, paz do Senhor. Boa noite. Diga para o seu irmão assim, seja educado. Diga para ele assim, seja generoso. Hoje a cantina sai para alguém aqui, em nome de Jesus. Seja generoso, abençoe teu irmão. Sempre precisaremos de pessoas, irmão. Você sempre vai precisar de pessoas. Há 3 tipos de pessoas. Quantas eu disse? 3 tipos de pessoas. Pessoas que vão nos referenciar, pessoas que vão nos indicar, e pessoas que vão ser solução de Deus na nossa vida. A primeira conhece você, mas ela não pode fazer nada por você. A segunda, muitas vezes, vai te conhecer, mas ela não tem como te ajudar. Mas ela conhece alguém que pode te ajudar. Estou pregando para alguém aqui nessa manhã. E tem pessoas que sabem como te ajudar. Ô rei, manda ele vir aqui. Tu está aí rasgando as vestes, todo desesperado, o profeta falando. Está aí rasgando as vestes, todo desesperado. Manda ele vir ter comigo, que ele vai saber que existe Deus em Israel. Tem gente que vai saber como resolver a tua situação, que vai ser usada por Deus, instrumento de Deus, para abençoar a sua vida. Você quer viver milagre em nome de Jesus? Você quer viver milagre? Então, o conselho que eu dou nessa manhã para você é que o seu eu precisa ser vencido. Eu posso, eu sou, eu tenho posição, eu tenho dinheiro. Quer ter vitória na tua vida? Quer vencer os gigantes internos que estão dentro de você? Você tem que vencer primeiro o seu eu. O eu orgulho, o eu sou alguma coisa, você tem que vencer isso. Porque quando a gente fala de vencer, todo mundo pensa que é só vencer aqui, nessa esfera. Não, mas eu estou falando de vencer espiritualmente, porque hoje tem gente perdendo para um vício, tem gente perdendo para um pecado de estimação. Quer vencer? Quer ser vitorioso? Quer largar essa vida? Vence primeiro o teu eu. Depende de Deus. Deixa Deus assumir o controle. Deixa Deus assumir o controle. Naamã, eu sou o general do exército da Síria. Não, eu sou não, vai tomar banho. Fala para o teu irmão assim, vai tomar um banho, irmão, em nome de Jesus. Eu sou não, vai tomar um banho, cara. E outra coisa, não é uma vez não, é 7 vezes. Porque Naamã devia estar fedendo pra caramba. Eu sou nada, vai tomar banho. Aqui não tem ninguém maior, aqui não tem ninguém melhor. Quem brilha é Jesus, quem faz é Jesus. Está todo mundo no mesmo barco. Eu não sou nada, Ele é tudo. É o Senhor. Você não é nada aqui, Naamã. Eu sei, eu posso, eu tenho, tem que cair por terra. O milagre na minha vida e na sua vida começa com a humildade. Eu encerro essa palavra dizendo exatamente isso. O milagre na minha vida, a mudança que a gente precisa, começa na humildade, começa na simplicidade, começa num banho. Eu vou mergulhar cada vez mais, eu vou mergulhar cada vez mais, eu vou mergulhar cada vez mais, eu vou mergulhar cada vez mais. Quem está me entendendo nessa manhã? O milagre começa na humildade de entender que eu preciso mergulhar. Que as águas não podem ficar apenas no meu artelho. O Ministério de Louvor já pode vir. As águas não podem ficar apenas no meu artelho. As águas não podem ficar apenas no meu joelho. As águas não podem ficar aqui no espaço da cintura, do lombo, não. O milagre na minha vida, a mudança que eu preciso, começa no entendimento de que eu preciso mergulhar.
Se uma, se duas, se três, se quatro, se cinco, se seis, se sete, eu não sei. Mas o milagre, a mudança que eu preciso na minha vida e na sua vida, que nós precisamos, começa no entendimento da humildade de que eu preciso mergulhar todos os dias da minha vida. Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. E começa a declarar em nome de Jesus: Deus, eu quero mergulhar. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais a Tua presença em nome de Jesus. Ensina-me a ouvir a Tua voz, ensina-me, comece a orar, comece a falar com Deus em nome de Jesus. Comece a falar com o seu Pai em nome de Jesus, querido. Entenda, aquilo que Deus está pedindo para mim e para você nessa manhã, não é impossível. Não é impossível, porque às vezes a gente tem essa percepção, mas essa é uma percepção errada. Às vezes a gente fica com essa percepção: não, para mim é impossível, não tem como. Eu vou viver isso pelo resto da minha vida. Mas eu vim aqui nessa manhã gritar em nome de Jesus: você não vai morrer assim. Você não vai viver assim para sempre, em nome de Jesus. Se você se posicionar, mesmo não gostando às vezes, porque Naamã não gostou no primeiro momento, mas Naamã teve que aprender a ouvir. Ouviu a serva, ouviu os seus servos. Ô Naamã, se o profeta tivesse pedido alguma coisa impossível para você, você não iria fazer? Por que agora que ele pediu para você tomar um banho aqui, você está aí todo cheio de chilique? Chacoalha alguém que está do seu lado em nome de Jesus, diga para ele assim: não dá chilique não, meu irmão. Não, mais forte, diga para ele assim: não dá chilique não, meu irmão. Por que você está aí agora dando chilique? Mergulha lá, cara. Quem sabe não é verdade isso que ele está falando e você vai ser curado? Naamã teve que ouvir. É tempo de ouvir. Deus tem cura para você, Deus tem cura para mim. Quantos creem nisso, amém? Coloque a mão no seu coração enquanto cantamos essa canção. Ore e fale com o Senhor, em nome de Jesus.
ser fácil, não vai. Declare isso. Você estará ao meu lado. Ele sempre vai estar com você. Segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Creia nessa verdade. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Ele estará do seu lado. você estará ao meu lado, me segurando. Creia nisso, creia nisso. Segurando de que tudo vai ficar bem. Eu creio. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, A tua mão me levantará. Declare isso. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma manhã que o Senhor Jesus está te chamando para perto. Ele quer você mais pertinho dele. Ele não quer você distante dele. Ele quer você na presença dele. Como eu disse, a vida muitas vezes vai nos pregar peças. E o Senhor quer nos ensinar a lutar. O Senhor é aquele que nos mantém de pé diante das intempéries da vida, diante das tempestades da vida. Porque como já falamos aqui diversas vezes, ter o Senhor não significa ausência de problemas, ausência de dificuldade. Mas ter o Senhor na nossa vida significa dizer que Ele vai nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida, que Ele estará do nosso lado, Ele vai nos ensinar a lutar as nossas guerras. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que importa é como você vai sair daqui. Talvez você chegou longe da presença de Deus e Ele está te chamando para perto. Jesus está te chamando para perto e está te dando mais uma oportunidade de você viver ao lado dele. Eu quero orar por você. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus. Não diga mais forte: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu quero estar contigo, andar ao teu lado, viver contigo. E se for preciso, eu quero mergulhar, não uma, mas 2, 3, 4, 5, seja quantas vezes for, eu quero mergulhar para estar na tua presença todos os dias, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração e reconhece que precisa de Jesus, levanta a sua mão assim, bem alto, em nome de Jesus. Isso. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, filha. Isso, vem aqui, minha irmã, vem aqui, em nome de Jesus. Não tenha medo não tenha vergonha. Vem cá, filha. Não, vem. Não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus tem um novo começo para você. Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem uma nova vida para você. Ele quer te ensinar a lutar as tuas guerras. Ele quer te ensinar a vencer as tuas lutas internas e também externas. Se houver mais alguém, vem correndo. Porque Jesus tem um novo começo para você. Jesus tem uma nova vida para você. Amém? Eu não posso me alongar mais. Isso, vem, filha. Em nome de Jesus. Pai está chamando nessa manhã. Pai está te chamando para perto. Alguém abrace ela, por favor. Glória a Deus. Vamos orar por essas vidas. Estenda as mãos para cá.
Pai, aqui estão os teus filhos que ouviram a tua voz. O Senhor venha guardá-los, livrá-los de todo mal. E que a partir de hoje, Senhor, inicie-se um novo tempo. Um tempo de respostas, um tempo de milagre, um tempo de mudanças, em nome de Jesus. Ó Deus, que o inimigo das nossas almas não venha encontrar ocasião na vida delas. E o Senhor estenda as suas mãos poderosas e que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês que estão aqui à frente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que aconteceu aqui hoje tinha alguns objetivos. E dentre esses objetivos nós orávamos para que o Senhor Jesus falasse ao coração de vocês. E o fato de vocês estarem aqui na frente significa dizer que de alguma forma Deus falou aí dentro. Porque o Mário, por mais que tenha conhecimento, ele não tem poder de fazer o que está acontecendo aqui. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então de alguma forma Deus falou aí dentro do coraçãozinho de vocês. O que vocês talvez não sabiam é que essa decisão de vocês saírem do lugar de vocês, declarar Jesus publicamente, gerou uma festa lá no céu. Amém? E se tem festa lá no céu, tem que ter festa na terra também. Amém? Então a gente vai combinar uma coisa. Vou contar até 3, no 3 vocês vão olhar para trás. Vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha. Uma família de pessoas imperfeitas que serve o Deus perfeito. Amém? Combinado? Vamos lá? No 3, no bumbo. Alegria, vamos lá! 1, 2, 3, seja bem-vindo à sua nova família! Aleluia! Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Erga suas mãos e declare essa canção em nome de Jesus. E ficar feliz. Senhor, leva-nos em paz.